Amigos, há coisas que temos que ter certezas. Uma é que somos filhos amados e nada vai mudar isso. Outra é que o plano de Deus para nós não muda e é sempre o mesmo. Temos repetido isso ao longo das últimas semanas. Porém, cada um de vós pode trazer alguns factos que comprovam que o plano de Deus que estão a viver não está a ser fácil. Podem trazer factos que comprovam que, na realidade, na vossa vida, o plano de Deus parece estar a ser péssimo. Quando há crianças a morrer à fome, quando a doença toca o teu corpo de forma que não consegues dar resposta àquilo que antes parecia tão normal, quando deixas de ter dinheiro para sustentar a tua casa e a tua família, quando alguém da tua família, seja marido, mulher, filhos, pais, vive debaixo de uma adição que os consome a eles e a ti. Se esse é o plano que Deus tem para ti, podes pensar muitas vezes que é realmente um péssimo plano. Que não é isso que tu queres para a tua vida. E se tens que escolher entre a tua vontade e o plano que parece estar a desenvolver, parece ser o plano de Deus, então preferes o teu. Será que Deus é indiferente realmente ao que vives? Será que Deus se interessa mais pelo seu plano do que por aquilo que estás a viver? Bem, a resposta é não e sim. Comecemos pelo sim. Realmente o que interessa a Deus é o seu plano. Deus não muda de opinião, porque se mudasse não era confiável. Se Deus mudasse de opinião, nós não podíamos confiar nele, porque nunca saberíamos quando é que ele iria mudar de novo de opinião. Deus também não refaz metas, porque se o fizesse, nós nunca estaríamos seguros. Se a meta de Deus estivesse sempre a mudar, nós ficaríamos extremamente ansiosos com aquilo que é a presença de Deus na nossa vida. Então, sim, o que interessa a Deus é o seu plano. Deus tem um plano para cada um de nós, para a humanidade, para o mundo, desde que o mundo foi criado. Reconciliar consigo a humanidade e o mundo em Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus. Reconciliar consigo a humanidade e o mundo. Porém, isso não significa que Ele não se importa contigo. Vê, quem vai ao Museu do Louvre, em Paris, vai encontrar um quadro que se chama As Bodas de Canaã. É do artista chamado Veronese. Uma das coisas que chama mais atenção neste quadro é o seu tamanho descomunal. Este quadro mede 6,77 metros por 9,94 metros. É uma coisa enorme, é um quadro enorme. Então, se o visitante que vai ao Louvre for um pouco distraído e, entretanto, passar por aquele quadro e olhar para o lado e estiver a meio metro do quadro, não vê quase nada do quadro. E se estiver numa das pontas, perde algo que é essencial, que é a centralidade de Cristo, que está no meio do quadro, no centro. O problema é que se o visitante for distraído e olhar para o quadro num dos cantos, dos 9 metros de largura que o quadro tem, ele não vai ver o quadro. Vai ver apenas uma parte. Vai ver apenas uma ínfima parte daquilo que é o quadro pintado. Muitas vezes podes andar tão absorvido com as tuas circunstâncias, e isso pode acontecer de forma mais nítida se o sofrimento for muito grande. Podes andar tão absorvido com as circunstâncias que a única coisa que vês é uma parte do quadro. É uma parte daquilo que Deus está a fazer na tua vida. É uma parte do plano de Deus. Estás tão absorvido que vês apenas aquele canto do quadro e não vês a centralidade de Jesus em todo o plano que Deus está a desenvolver à tua volta. Porém, é realmente em Jesus que Deus comprova que se importa contigo. É naquilo que Jesus fez naquela cruz. Tu podes compreender o quanto és amado e o quanto Deus se preocupa e te ama. Se preocupa contigo e te ama. Ao ponto de enviar Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que tu pudesses ser livre. Para viveres uma eternidade junto a Ele. Então convém deixar claro, e podes repetir comigo, o plano de Deus não é definido pelas minhas circunstâncias. O plano de Deus não é
não é definido pelas minhas circunstâncias. Hoje vamos ver como Deus não muda os seus planos, mesmo que a vontade do povo fosse outra e a vontade do povo era outra. Deus não muda os seus planos. É que Deus sabe que há um ganho que acontecerá mais à frente, mesmo quando o povo não consegue ver agora o que vai acontecer mais à frente. Então convido-vos a ler Êxodo 6, 6 a 11. Êxodo 6, 6 a 11. Diz o texto: portanto, diz aos filhos de Israel que eu, o Senhor, vou livrar-vos dos trabalhos forçados que vos são impostos pelos egípcios, vou livrar-vos da escravidão, vou salvar-vos com o meu imenso poder e com grande autoridade. Farei de vós o meu povo e eu serei o vosso Deus. Assim saberão que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos livrará da opressão dos egípcios. Levar-vos-ei ao país que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e dar-vos-ei essa terra para ser vossa. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu tudo isto aos israelitas, mas eles não fizeram caso dele, porque estavam muito desanimados, devido à dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: vão dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel do seu país. Amigos, vamos só situar-nos neste momento. Na semana passada vimos que Moisés foi chamado por Deus para ir anunciar a libertação do povo. Ele foi chamado para ir ter com o povo e ter com o faraó, dizer que o povo ia ser libertado. Porém, Moisés, ao longo do capítulo 3 e 4 de Êxodo, vai levantar algumas questões sobre este plano. Quem não levantaria? Em primeiro lugar, Moisés afirma que o povo já vivia há tanto tempo no Egito que já se tinha esquecido de Deus, que já não conhecia os seus antepassados. Então, eles não saberiam quem era Deus. A segunda objeção que Moisés levanta é que mesmo que recordem quem é Deus, mesmo que recordem, o povo não vai acreditar que Deus realmente apareceu daquela forma a Moisés. Como é que Deus apareceria numa sarça a arder alguém? E a terceira objeção que Moisés levanta, isto é Moisés a falar com Deus, amigos, não é Moisés a falar com o companheiro do lado, é Moisés a falar com Deus. Há uma terceira objeção, que Moisés diz que tem sérias limitações em falar e que ele não vai conseguir dar conta do recado porque ele é um bocadinho tropo a falar. A todas estas objeções, Deus vai responder da mesma forma: não te preocupes, o plano é meu, não é teu. Se eu estou a dizer para ires, vai, o plano é meu, não é teu. Então Moisés sai de Madiã, vai ter com o seu irmão, Arão, e como Deus lhe disse, ambos vão falar com o faraó. Isto parece, a partir daqui parece uma novela, irmãos, podem ler Êxodo. A partir daqui, só mesmo quem tem imaginação. Como é que Moisés vai passar por todos aqueles guardas e vai chegar a uma das pessoas mais importantes do mundo? Quando Moisés fugiu do Egito, quem governava era o pai da princesa que o adotara. Entretanto, este faraó morreu e quem lhe sucede é Ramsés II, que tinha na altura 17 anos de idade e que durante uma parte da vida privou com Moisés. Amigos, quando conhecemos alguém, uma coisa que temos que ter noção é que passamos a ter acesso à sua presença. Hoje podemos não valorizar muito isso, mas realmente, quando nós conhecemos alguém, nós temos um privilégio, é mesmo um privilégio, de estar na sua presença, de poder estar na sua presença. Não só porque a pessoa nos dá esse acesso, mas porque nós próprios tomamos consciência que podemos estar diante da pessoa. Se fores hoje a correr em direção ao Presidente dos Estados Unidos, pode acontecer uma de duas coisas. Ou te atiram ao chão, ou te apanhas um tiro. A não ser que sejas o seu filho. E se fores o teu filho, podes correr na direção do teu pai. E provavelmente, a não sei como é que eles se tratam, mas imagino que será com a cordialidade necessária entre pai e filho. Tem acesso à presença porque é filho, não é um estranho. Se realmente queres estar diante de Deus e escutar a sua voz,
algo que tens de perceber é que és um filho e tu não tens só a possibilidade de estar diante de Deus, como tens o direito de estar diante de Deus. É algo que foi garantido por Cristo naquela cruz. Tu tens o direito de estar diante de Deus. É um privilégio que te é dado. Estar diante de Deus sem ser fulminado. Tu podes estar diante de Deus. A primeira coisa que este texto hoje nos diz é que o plano de Deus tem um destinatário. Vão ver isso no início do versículo 6. Por vezes os cristãos têm dificuldades em entender o texto bíblico porque não compreendem como é que aquele texto bíblico especificamente tem alguma relevância para a sua vida. Nós às vezes ficamos a olhar para o texto bíblico e podem pensar, bem, este texto não me diz grande coisa hoje, porque não sabemos que aqueles destinatários, o destinatário daquele texto podemos ser nós. Por exemplo, se Deus diz diz no texto bíblico que as cidades devem ser destruídas, que não deve sobrar viva alma sobre a cidade, nós compreendemos aquilo para aquele tempo, mas não compreendemos isso para os dias de hoje. Deus não nos mandaria matar a nossa mulher ou o nosso marido ou o nosso filho ou a nossa filha se ele nos tentasse desviar da fé, mas há o texto bíblico que diz, que a lei diz que isso deve ser feito. Nem hoje apedrejaríamos uma mulher porque ela é adúltera. Como resolver esta situação? Como resolver a situação de um texto que parece ser aplicado a um contexto muito específico e que nós hoje não sabemos como aplicá-lo? Bem, eu posso vos dizer como é que eu faço. Primeiro, eu tenho alguns princípios básicos quando leio a Bíblia. Primeiro, e se vos ajudar podem aplicá-los também. Primeiro, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Eu volto a repetir, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, a Bíblia não é inspirada por um Deus que muda de opinião. A Bíblia, quando é escrita, não é inspirada por um Deus que muda de opinião. Então, ele não vai dizer uma coisa no Antigo Testamento e vai mudar a sua perspectiva no Novo Testamento. Ele não diz algo no passado e desdiz no futuro. Terceiro, leio toda a Bíblia tendo Jesus como lente de interpretação. Qualquer texto que eu leio através de Jesus. E agora vem o quarto, que é muito importante. Quando eu não entendo um texto à luz de Jesus, assumo que me está a escapar algo daquilo que Deus me está a querer dizer. Mas que isso não é um problema do texto, é um problema meu. Então deixo repousar o texto. Volto a dizer então as 4 formas como eu leio a Bíblia, para que não aconteça que textos com os quais eu não me identifico, que eu não consigo compreender, esses textos sejam apagados da minha memória, ou acho que há contradições, ou que não é Deus que está a falar. Primeiro, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, a Bíblia não é inspirada por um Deus que muda de opinião. Terceiro, leio toda a Bíblia tendo Jesus como lente de interpretação. E quarto, quando eu não consigo entender um texto à luz de Jesus, assumo que me está a escapar algo a mim. Mas isso não é um problema do texto, é um problema meu, que eu não estou a conseguir compreender, alcançar aquilo que Deus me está a dizer. Com estas premissas como base, podemos chegar a um texto como o texto de hoje. Compreendemos que ele tem um destinatário naquele tempo, mas que não tem só um destinatário naquele tempo, também tem um destinatário para os dias de hoje. Assim, Deus não fala em abstrato. Deus, na Bíblia, amigos, nunca fala em abstrato. Nunca fala no vazio, ele fala sempre para pessoas concretas naquele tempo, mas continua a falar a cada um de nós nos dias de hoje. A Bíblia é realmente extraordinária. Eu não sei se vocês são apaixonados por ler a Bíblia, mas se não são, eu aconselho-vos a ler a Bíblia, porque vão descobrir um Deus maravilhoso naquelas páginas. E não vão descobrir esse Deus maravilhoso se não lerem a Bíblia. E ele fala com pessoas específicas. E se lês a Bíblia, ele vai falar contigo também. Naquele tempo, Deus falava com os filhos de Israel, com os filhos de Jacó. Recordar que os filhos de Israel eram a descendência de Abraão, de Isaac e então de Jacó. E por isso eram a descendência escolhida por Deus para abençoar todas as nações. Aquelas pessoas foram escolhidas para abençoar todas as nações. Isto era algo que eles não conseguiam compreender. Como é que eles conseguiriam compreender que iam ser a luz das nações, estavam a passar por uma escravidão atroz? Como é que eles podiam compreender e aceitar que Deus os tinha escolhido para coisas grandiosas, quando a única coisa que sentiam era o chicote nas costas? Como é que eles podiam compreender que através deles todo o mundo iria conhecer quem era Deus
iriam ser realmente bênção se a vida deles era uma miséria pegada. Hoje, se vives na escuridão, este texto é para ti, como era para aquele tempo. E agora pode ter dado um nó, certo? Oi? A maioria dos cristãos diria que não é escravo de nada. Se chegaste a esse patamar de achares que não és escravo de nada, fico muito feliz por ti, porque significa que Deus te libertou até um patamar que eu realmente não conheço quase ninguém. Aliás, só conheço Jesus mesmo. Se estás neste patamar e dizes que não és escravo de nada, que és completamente livre, fico realmente muito feliz por ti. Mesmo muito feliz por ti. Mas a maioria dos cristãos, na verdade, assume que há algo que continua a amarrá-los e a destruí-los. A maioria dos cristãos continua a fazer o que não quer e a não conseguir fazer aquilo que sabe que tem que fazer. A maioria dos cristãos continua a não conseguir aplicar na sua vida aquilo que é a vontade de Deus. De forma regular, constante, permanente. Amigos, não estou a falar de não saberem que Jesus veio, vos salvou e vos redimiu naquela cruz. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a falar é de não conseguirem viver a plenitude daquilo que é a presença de Jesus na vossa vida. Viver a plenitude daquilo que já foi conquistado naquela cruz e aquilo que aquele sangue, naquela cruz, permite que hoje consigas viver. E como não conseguimos ver a plenitude, então continuamos escravos. É como se fossem presos por um crime e acabassem numa cela. Mas, entretanto, por uma razão que não conhecem, foram libertados. Deram-vos a chave para sair. Deram-vos a chave da cela. Olha, está aqui a chave, podes sair quando quiseres. Mas vocês continuam a não querer sair da cela. Com medo daquilo que vão encontrar quando saírem para um mundo que vos gera medo. Então preferem continuar presos dentro da cela a ter as refeições diárias do que viver a liberdade fora da cela. É assim que muitas vezes os cristãos vivem e é assim que tu podes estar a viver também neste momento. O medo de viver a liberdade que Jesus vos dá. Esse medo pode manifestar-se de forma global na tua vida, e se é assim, realmente a tua vida tem muita dor associada, podes sentir que perdeste a noção daquilo que é uma vida ao lado de Jesus, mas pode manifestar-se, e isso normalmente acontece em áreas muito específicas. Pode manifestar-se nos seus relacionamentos, seja familiares, laborais, pode manifestar-se na forma como lidas com o confronto, a ansiedade que tens dentro de ti. Ou seja, nós neste momento, cada um de nós, certamente vive preso em alguma área da sua vida. Porque nós somos realmente muito complexos. Mas Deus dá-nos a possibilidade de sermos livres em Cristo Jesus. Então, se hoje vives de alguma forma preso em alguma área da tua vida, este texto é para ti. Já sabemos quem são os destinatários. Cada um de nós que continua escravo de alguma coisa. Continua a ter algum ídolo, continua a consumir a sua vida, continua a ter alguma prisão do qual não se consegue libertar. E sabendo que os destinatários somos nós, então agora vem aquilo que Deus quer dizer. O plano de Deus tem um propósito. Versículos 6b a 8. O propósito de Deus é salvar os filhos de Israel com poder e autoridade, de forma a que eles sejam o seu povo. É esta a chamada que Deus tem para ti, é este o plano que Deus tem para ti. Deus tem o plano de poder salvar-te, fazer de ti o seu povo. E vai fazer isso com poder e autoridade. Que coisa extraordinária. Como seria mais fácil se Deus estivesse a dizer, bem, este povo realmente não funcionou bem. Eu queria que fosse este povo, mas eu vou trocar agora de equipa. Eu, quando era pequeno, vou fazer aqui uma confissão, até aos 7 anos eu era do Porto. Mas havia um motorista que sempre que eu entrava no autocarro, ele chateava-me a cabeça. Porque o Porto tinha perdido. E aquilo, passado um ano, eu disse, eu quero lá saber disso. Eu vou mudar de equipa para ele não me chatear mais. E fui para a equipa, que era a equipa do motorista. Ele deixou-me de chatear.
Amigos, como seria fácil para Deus dizer, esta equipa não está a funcionar bem, vamos mudar de equipa. Vou escolher ali os egípcios, que têm um faraó supimpa. Vamos escolher esta equipa, porque esta aqui é que vai ser. Não, com os egípcios é que nós vamos conquistar o mundo. Só que não é assim que Deus funciona. Graças a Deus, senão estaríamos todos desgraçados. Deus não muda de equipa. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu plano. Deus poderia ter escolhido abandonar o povo rebelde. Deus podia, à primeira oportunidade que teve, deixar de ter sido fiel, porque o povo deixou de ser fiel primeiro. Mas Deus não quis o império, Deus quis o seu povo, porque era através do seu povo, era através da fraqueza do seu povo, que ele ia manifestar o seu poder e a sua glória. Deus manteve-se fiel ao povo que escolheu. Deus escolheu o povo e não haveria nada que iria fazer Deus mudar de equipa. Amigo, como filho de Deus, tens de saber algo. Deus não vai trocar-te nem abandonar-te. Deus não vai abandonar-te nem trocar-te por outro filho. Ele tem um plano para ti. O seu desejo é que tomes consciência da salvação que já te foi dada. E Ele quer que tu tomes mesmo consciência dessa salvação, porque ela vai poder mudar completamente a tua vida. O seu desejo é que tu conheças de tal forma Jesus, que possas realmente compreender que podes ir para a casa do Pai. Podes ir, podes regressar. Não vais ser julgado, não vais ser maltratado, não te vão fechar a porta. Não vais trabalhar como um empregado, vais ser filho na casa do Pai. E quando isso acontecer, quando tiveres essa consciência, quando o chip mudar, vais pertencer a um povo, vais ter noção que pertences a um povo extraordinário. Pessoas caídas. O povo, que é o povo de Deus. Deus não tem outro plano que não seja a salvação da humanidade através de Cristo Jesus. Mas Deus não quer redimir somente as pessoas. O texto diz mais do que isso. O versículo 8 diz que Deus levará este povo à terra da terra da escravidão para a terra da promessa. Quando Deus toca o povo, Ele não toca só o povo, Ele toca a terra onde o povo está. Então é muito importante nós sabermos, porque muitas vezes fazemos essa separação. Achamos que Deus toca a nossa vida e nós somos santos, mas o resto não interessa muito. Não interessa. Quando Deus tocar a tua vida, tudo o que está à tua volta, onde tu pisares, a terra vai ser redimida através daquilo que for a tua ação. Através de Cristo Jesus. Então Deus não quer somente redimir um povo. Ele quer redimir uma terra. Hoje Deus tem este plano para ti. Moldar o teu coração para que seja igual ao coração de Jesus. E quer fazer isso de forma tão poderosa, tão gloriosa, que quem olhar para ti possa ver o Pai. Coisa extraordinária. Quem olhar para nós pode ver quem é o Pai. Porque o nosso coração é igual ao coração de Jesus. Assim, moldando o teu coração, Deus vai redimir-te a ti, vai redimir a tua casa, vai redimir os teus locais de trabalho, vai redimir o teu bairro, vai redimir onde o teu pé pisar. E nós, muitas vezes, temos um grande problema. Nós não sabemos quem somos e, por isso, não acreditamos no poder que Deus coloca em nós, em Cristo Jesus. E podemos estar a viver num tempo de escravidão e não conseguimos ver nada a não ser a escravidão que nos consome. Não conseguimos ver o plano que Deus tem para nós e que está lá à frente. Não conseguimos pagar o preço do momento presente para ver a glória do momento futuro. E então nós não conseguimos perceber que Deus tem um plano para nós. E acreditamos que qualquer coisa que aconteça, depois Deus remenda. Mas, amigos, Deus não tem um plano B para nós. Quando Moisés contou o plano de Deus aos israelitas, eles voltaram-lhe as costas. Como é que era possível? E eu compreendo-os. Da primeira vez que Moisés foi ter com o faraó, a coisa só piorou. Porque até Moisés ir falar com o faraó, eles eram escravos. Mas o Estado dava os tijolos, eles só tinham que construir. Depois de Moisés ir falar com o faraó disse, vocês querem ir passear? Querem ir a 3 dias de distância? Querem tirar uma semana de férias para ir adorar o vosso Deus? Então se calhar podem trabalhar mais um bocadinho. Então não somente vão trabalhar as horas que têm pela frente, como vão fazer os tijolos também. E a carga subiu muitíssimo. A partir do momento em que Moisés foi falar com o faraó, dizer-lhe, liberta o meu povo, diz o Senhor.
Então, quando Moisés voltou uma segunda vez na direção do povo, a dizer-lhe: olhem, Deus vai salvar-vos, Deus vai libertar-vos, o povo disse: por favor, não voltes ter com o faraó, que da primeira vez isto correu muito mal. Fica quietinho. Não voltes. O povo não acreditou. O povo preferia manter-se exatamente como estava. Então, quando Moisés volta e lhes diz que eles vão ser libertos, a reação deles é compreensível. Amiga, a tua vida pode estar caótica neste momento. E se não a vida toda, pelo menos áreas da tua vida podem estar caóticas. E por isso podes achar que Deus não quer saber de ti. Porque se Deus quisesse saber, as coisas não estavam a piorar como estão neste momento. Até pode ser pior. Podes constatar que desde o momento que decidiste de forma consciente aproximar-te mais de Deus, ler mais a Bíblia, ter mais tempo de oração, as coisas só pioraram. Só pioraram. Aquilo que devia estar a melhorar, não é? Assim, andar quase sobre nuvens, nós lemos a Bíblia e quase levitamos, andamos sobre as águas quase. Não está a acontecer. Aliás, está tudo a piorar desde que decidiram ter mais tempo de intimidade com o Pai. As cargas aumentaram. As lutas tornaram-se mais ferozes. Mas, amigos, isso é obra do tentador. Temos que ser muito claros em relação a isso. Isso é obra do tentador. Quando mais perto estiveres de Deus, maior será a tentação para te desviares do caminho do Pai. Porque o tentador vai dizer: a pocilga é espetacular, volta para a pocilga. Sabes lá o que é que vais encontrar de volta de casa do Pai? Ainda te assaltam, ainda te matam. Volta lá para a pocilga, pelo menos lá tens onde dormir. Porém, como Deus era maior do que o faraó que quebrava os ossos dos egípcios e também dos israelitas, não nos podemos esquecer que os egípcios a terra foi toda nacionalizada no tempo de José. O faraó era duro, não só com os egípcios, mas acima de tudo também com os israelitas. Deus também é maior do que a circunstância em que tu vives. Amigo, Deus é maior do que a circunstância que tu vives neste momento. E é algo que tens de saber, em parte nesta vida e de forma plena na vida, que Deus te dará depois desta vida. Tu serás livre. Tu serás livre. Completamente livre. Livre do que te está a consumir nesta hora. Livre da dor, do sofrimento, das amarras do pecado, das adições, das lutas, da ira, da mágoa. Tu serás livre, completamente livre. Tu serás completamente livre. Este é o único plano que Deus tem para ti. Amigo, é simples. É o único plano que Deus tem para ti. Libertar-te. Libertar-te plenamente, completamente. Haverá um momento em que serás livre da doença, serás livre da miséria humana, serás livre da dor que nasce da perda de alguém que amavas. Serás livre, completamente livre. Tudo isso ficará para trás e tu serás livre para seres uma nova criatura em Cristo Jesus. Finalmente, uma nova criatura em Cristo Jesus. O que a Bíblia nos diz é que não temos de esperar pela morte para que isso aconteça. Nós podemos começar a saborear aqui e agora aquilo que é a promessa de Deus de liberdade. Se nos focarmos em Jesus, se nos afastarmos do quadro, demos uns passos atrás e conseguimos ver a centralidade de Jesus em tudo aquilo que está à nossa volta. A nossa vida pode mudar aqui e agora. Quando nos focamos em Jesus e seguimos os seus passos na nossa vida, começamos a ser moldados pela ação do Espírito Santo. E então começa a nascer em nós os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quanto mais estes frutos se manifestarem, mais livre serás. Mais livre serás. Que hoje possas saber que Deus te ama mesmo muito. E Ele não é indiferente àquilo que estás a viver. Foi por isso que enviou Jesus
há cerca de 2000 anos atrás, para te dizer que não é indiferente àquilo que estás a passar aqui e agora. Mas Ele não te quer deixar naquilo que estás a viver aqui e agora. Há um plano para ti. Seres livre, completamente livre, em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude no caminho. Que Deus nos ajude a uns com os outros. Fazemos a jornada ao ritmo do coração de Jesus. Amém.